Olá, você que está acompanhando a Alternativa 102, está no ar mais um Falando Nisso aqui da Alternativa FM, onde toda quinta-feira ao meio-dia a gente recebe alguém para trocar uma ideia, bater um papo, conversar sobre algum assunto que esteja em evidência. Lembrando que o nosso quadro tem um oferecimento de Avelino Braganholo S.A. e também do Mercado Marini. Obrigado, Avelino Braganholo, obrigado, Mercado Marini, pela parceria de vocês aqui no nosso Falando Nisso. Hoje eu estou recebendo aqui a Márcia Regina, ela que é da Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso de Xanxerê, ela é psicóloga, e também o Matheus Macedo, ele que é agente da Polícia Civil, para a gente falar um pouquinho sobre a questão do Agosto Lilás. Boa tarde, Márcia, bem-vinda à Alternativa, tudo bem? Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todo mundo que nos ouve nessa tarde, que estão aqui ouvindo a Alternativa. É um prazer estar aqui, falando um pouquinho sobre esse assunto com vocês. Matheus, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, obrigado pelo convite. Vamos conversar um pouco sobre esse assunto importante. Vamos lá, então. Márcia, para a gente começar, eu gostaria que você explicasse um pouco mais detalhado sobre o que é a campanha do Agosto Lilás, qual é a importância dela para a sociedade. Então, o Agosto Lilás é um marco anual de conscientização e enfrentamento à violência contra a mulher, né? E em 2025 ganha uma força a mais, que é a campanha Não Deixe Chegar no fim da linha, ligue 180 ou ligue 190, né, ou procure as forças de segurança. A campanha, ela vem juntamente com a lei da Maria da Penha, que é a lei 11.340, em 2006, que ela foi criada. Então, está fazendo 19 anos, este ano, da lei, que é a proteção da mulher. Como que faz? Para diminuir esse número de agressão que as mulheres vêm sofrendo e em vez de diminuir, parece que cada ano vem aumentando. A gente que acompanha na delegacia os casos, né, a gente fica muito triste que com tudo que vem se falando sobre isso, ainda a gente ouve muitos casos de feminicídios que, assustadoramente, esse mês tivemos vários no estado de Santa Catarina. Uhum. Márcia e Matheus, talvez vocês podem me corrigir, mas eu tive uma certa impressão de que ali na época da pandemia teve um aumento grande disso, talvez porque o pessoal estava mais em casa, ou foi uma impressão porque a gente divulgou, parece que aumentou o número de casos que chegaram aqui como notícia pra gente. A gente teve várias denúncias de abuso, de violência doméstica, em decorrência a esse ficar na pandemia. Mas depois, mesmo acalmando a pandemia, não diminuiu esse número de agressões. Então, parece que algo está acontecendo que a gente não sabe explicar muito, entender. Que as violências elas vêm de uma forma assustadora. Vocês percebem que, como eu falei do feminicídio, que nós nunca tínhamos tido tantos casos em tão pouco tempo e agora no estado foi divulgado tantos casos. Também as agressões contra crianças, vocês percebem que parece que as pessoas estão perdendo a noção um pouco do respeito com a outra, parece que está faltando um pouco mais da parte espiritual na vida das pessoas, né? Porque a gente não tem como explicar. Também um pouco do uso excessivo da internet, das redes sociais, enfim, das telas, parece que isso vem aflorando algo que está deixando a gente muito impactado, né? Uhum. E a gente que trabalha com isso, a gente vê todos os dias e a gente fica triste de falar sobre esse assunto. Pois é, porque a gente fala sempre em evolução, a gente cresce pensando em evolução. O Sim. tempo vai passando, você vai evoluindo, né? O que você fez de errado, você não vai mais querer cometer. Mas parece que nesse sentido o mundo caminha na contramão, Isso, né? Que exatamente, quando o Rodrigo. tempo vai passando, você, não, nós estamos em 2025. Teria Tipo tudo para assim, evoluir, teria meu, tudo para mudar, né, tudo tá Macedo? acontecendo agora, tipo, é muita É, coisa muita acontecendo agora. informação, né, Rodrigo? Exatamente. E essa questão da violência já é uma coisa tão antiga e tão Sim, debatida e aumentando a cada tempo, sim. em vez de diminuir. Exatamente, vem aumentando. Você veja que eu tenho aqui anotado um número, no Brasil, por dia, para você ter uma ideia, vamos falar em números, em estatística, tem 4 feminicídios por dia. Por Você dia. tem noção disso? Mais de 200 estupros registrados no Brasil por dia, que o estupro, o abuso sexual, está dentro da violência contra a mulher também, sabe, Rodrigo? Nós somos o 5º país do mundo em maior mortes de mulheres. Você acredita? Estamos em 5º lugar. Então isso é bastante triste, né? Com certeza, Márcia. Pode falar. É importante destacar, esse crescimento, de certa forma, assusta quando você vê a quantidade de registros que estão sendo feitos, mas também chama atenção que, no passado, esses dados compunham a cifra negra
que a gente chama casos não registrados. Mulheres eram vítimas de violência doméstica, mas não traziam à tona o que estava acontecendo. Então, com a evolução das mídias sociais, enfim, a tecnologia por si só, essas informações começaram a vir ao conhecimento da polícia. Então, claro, o número é gritante, não que vem crescendo, não necessariamente que vem crescendo porque não aconteceu no passado. Sim, aconteciam, só que a mulher não falava. Ela sofria calada, literalmente. E agora, que com as campanhas de divulgação, os meios de comunicação, o Disque 100, o Disque Direitos Humanos, a própria delegacia com a porta de entrada, trazendo essas informações para o conhecimento da polícia, aí sim, esses números de fato crescem. O que importa destacar é a polícia está trabalhando nesse sentido, então a polícia sempre está instaurando inquéritos e está sendo apurada essas violências e os agressores estão sendo responsabilizados. Todos os procedimentos são encaminhados ao fórum e eles vão ter que responder judicialmente pelos seus atos. Então é muito importante destacar essas formas de comunicação desses crimes que a mulher são vítimas. É interessante a tua observação, até pela questão das campanhas, né? Então, as Isso. campanhas são importantes para encorajar as mulheres, Com digamos, certeza. que são o tema aqui do nosso debate, né? Você falou antes uma coisa interessante, Márcia, que muitas vezes a violência contra a mulher é associada apenas à agressão física, mas não, né? Não. Existem outros tipos de Sim. violência também. Tem a violência psicológica, a violência patrimonial, e a violência sexual. Então, são todas essas, qualquer tipo de violência que a mulher sofra, nisso que a gente citou aqui, faz parte da Lei Maria da Penha. Então, a mulher pode denunciar, ela não tem que ficar calada, ela tem de procurar as autoridades, né? E colocar o que está acontecendo e procurar que seja feita a justiça nessa situação que ela está vivendo. Ela não pode aguentar isso, não. Uhum. Como que a psicologia pode ajudar as mulheres que sofreram com algum tipo de violência? Na sessão psicoterápica, que a gente chama, né, acompanhamento psicológico. Então, essas mulheres, elas procuram as suas unidades de saúde e os próprios profissionais, os médicos, fazem os encaminhamentos para elas terem acompanhamento. Quem não tem condições de pagar uma terapia, né? Se a mulher tem condições de bancar uma terapia, de pagar os honorários dos profissionais, ela pode procurar o profissional da sua confiança e fazer o acompanhamento. Então, indicado fazer terapia, para poder resolver esses traumas e tudo que ela viveu na relação conjugal. O Matheus falou antes, é interessante ali a observação dele na questão de que as mulheres estão denunciando mais, né? Mas qual é uma barreira que vocês veem no dia a dia, assim, que impede que a mulher denuncie às vezes? Medo do que também. ela vai viver, o que Isso. espera ela. É bom exemplificar essas situações de tipos de violência para quem está ouvindo entender o que se tratam desses tipos de violência. A violência física é aquela mais comum, que é o do dia a dia, que todo mundo acha que só essa que é a violência doméstica, que é a agressão física, o tapa, o soco, o chute, enfim. Só que dentre as outras, as muito importantes são a patrimonial, a moral e a financeira. Quais são essas situações? A patrimonial é aquela mulher que ela depende do marido ou ela até não depende, ela tem a renda dela, mas ele que controla, então ela não pode sair, não pode comprar alguma coisa, porque ele controla aquele dinheiro. Ela está sofrendo uma forma de violência Patrimonial. que E muitas vezes ele abrangida. ameaça também. Se você me deixar, se você se separar, eu não vou te deixar nada, você vai ter que pagar aluguel, ou enfim, vai sofrer com os filhos. E a Isso. mulher, por medo de passar por uma situação difícil com filhos, ela acaba aceitando e ficando naquela relação, Exato. Outra sendo violência. vítima de violência. Outra violência é aquela moral. Ele xinga ela, ele humilha ela quer colocar uma roupa, ele coloca ela para baixo. Ele está sofrendo uma forma de violência doméstica. E há uma principal que muita gente não entende, a violência sexual. Não necessariamente porque ela convive num relacionamento, é casada com aquele cara, que ela não pode ser vítima de violência sexual. Sim, se aquele cara força uma relação sexual, por mais simples que seja, um toque, alguma coisa nesse sentido, sem o consentimento dela, mas ela é casada com ele. Não, mas não é porque ela é casada que ela tem que consentir com aquela relação sexual naquela situação. Só ela sabe o que ela está passando. Só ela sabe o que vem sofrendo. Então, também é uma forma de violência que ela está sofrendo, ainda que seja casada ou mantenha um relacionamento. É importante destacar também. Mais uma parte interessante. Como que as pessoas próximas de alguma mulher que está sofrendo uma violência, eles podem observar isso, tipo, algum sinal, algum detalhe para perceber essa situação?
Você veja bem, tem aquele ditado que fala: briga de marido e mulher não se mete a colher. Então, Aham. muitas vezes, os familiares veem a pessoa sofrendo, a vítima sofrendo, tudo isso que a gente citou aqui, e ficam com medo de se envolver, ou com medo de procurar ajuda, ou com medo de, né, de até denunciar por conta disso, desse dito dizer. Mas não tem que ter medo, não. Quando vê que a mulher está sendo vítima, que ela não está tendo coragem, porque muitas vezes a pessoa que ela está sendo vítima dessa forma, de qualquer dessas violências aqui, elas muitas vezes ela não percebe o tanto que está gerando mal para ela aquilo. E ela deixa passar, ela chora, ela entra em depressão, parece que ela não tem força de lutar contra aquele momento, aquela dificuldade que ela está tendo. Então, um familiar que vê, seria muito bacana ele denunciar para ajudar, né? Falar, procurar as autoridades, enfim, procurar um profissional também que a pessoa tenha confiabilidade, pedir ajuda para conversar, para convencer ela a buscar ajuda, né? Aproveitando o gancho enquanto investigação policial, é importante que nessa denúncia, claro, tem que ser denunciado de toda forma, mas é interessante que essa denúncia seja uma denúncia de qualidade, no sentido de que tenha dados que indiquem aquela violência. Fidedignos, né? Por exemplo, vamos dar um exemplo. Um vizinho sabe que a mulher está sendo... A Maria está sendo agredida pelo João. Se ele ligar no Disque 100 ou fizer uma denúncia anônima, a Maria está sendo agredida pelo João, ponto. Essa informação vai vir para o setor de investigação e eu vou ter que fazer uma investigação sem o mínimo de informações. Agora, se esse denunciante, ainda de forma anônima, me diz que a Maria, que mora na rua tal, casa tal, está sendo agredida pelo João, que vê ela com lesões nos olhos, por exemplo, que ela tem marcas pelo corpo, que já viu, ou que escuta gritos, xingamentos, de forma clara, eles põem quais são aquelas agressões, para a investigação ela vai chegar a um dado muito mais fácil de ser trabalhado, e eu vou conseguir avançar, porque quando eu for conversar com essa mulher, a informação que eu vou ter lá na primeira situação é: você apanha do João? Aí ela vai me dizer: não apanho, com medo. Minha investigação acabou aí, eu não tenho mais o que fazer. Agora, se eu já vou conversar com ela com dados que eu já tenho, dados prévios, essa mulher vai sentir um pouco mais de segurança, ela vai começar a falar mais comigo, ou nem necessariamente ela precisa falar. Eu já vou conseguir ver algo que eu não teria na primeira denúncia. Já vou chegar, vou visualizar de repente uma lesão específica. Aparentemente, eu já vou conseguir constatar que essa mulher precisa de uma ajuda. Então, é muito importante. Quem vai fazer denuncie sim, sempre tem que ser feita. Só que façam essa denúncia com qualidade, o máximo de informações possíveis que puderem apresentar no ato daquela denúncia. Sim. Porque o Disque 100 é um canal bem bacana, a pessoa não aparece, ninguém sabe que foi ela que denunciou e ela muitas vezes pode salvar uma vida, né? Sim. Salvar a vida de uma pessoa. Você veja Sim, que desde 2008, Rodrigo, até o presente momento, nós tivemos em Xanxerê 16 casos de feminicídios. Veja, um número bastante alto. Cidade pequena, Por uma né? cidade pequena, só em Xanxerê. Desses 16 casos, todos foram resolvidos. Então, os culpados, eles pagaram pelo seu erro, né? Em Faxinal dos Guedes aqui, foram 3 casos. Também os 3 casos de feminicídios foram resolvidos. Na regional toda, que abrange todas as nossas delegacias aqui, Ponte Serrada, Passos Maia, Abelardo Luz, Xaxim, nós tivemos um total de 37 casos. E desde 2008 até o presente momento, em Santa Catarina, nós tivemos 883 casos. E esses casos, na sua grande maioria, são crimes passionais, onde a esposa tenta sair daquela relação e o marido não aceita o divórcio, enfim, ou não aceita o término do namoro, que hoje muito mais acontece com casais que não são casados, né, no papel, digamos, que vivem uma vida só de união estável. São crimes passionais dessa forma. E na sua metade, 43% é usado arma branca e 46 ponto alguma coisa usado arma de fogo, algum tipo de arma de fogo. Aproveitando mais um gancho enquanto investigação criminal, é interessante nesse final que a Márcia citou, a existência de arma de fogo. Quando a mulher for fazer uma denúncia que é vítima, assim como outras pessoas que possam denunciar por ela, é importante destacar se tem conhecimento dessa arma, de que esse agressor tem arma de fogo, porque enquanto investigação é uma informação muito relevante para a gente conseguir apurar. Se esse cara tiver um registro de uma arma de fogo e tá me vindo uma denúncia de que o cara tá ameaçando que vai matar ela com tiros na cara,
olha a informação que eu já tenho já prévia. Então, é muito mais fácil a gente conseguir chegar nessa mulher e trazer ela para o lado do seguro e afastar aquele cara dali. Então, importante, tem conhecimento que esse cara tem arma, comunica ali na denúncia com mais informações possível, umas informações mais claras, que aí a gente na delegacia consegue trabalhar melhor nesse sentido. Além da denúncia, que outras formas de apoio e acolhimento podem ser oferecidas para as vítimas? Nós temos agora, até, por exemplo, até pouco tempo atrás, nós não tínhamos um efetivo assim adequado. Nós trabalhávamos assim, todo mundo se ajudava, mas a gente tinha falta de efetivo na nossa delegacia, na DPCAM, que é a Delegacia Especializada da Mulher, Criança, Adolescente e Idoso. Hoje, nós estamos com a seguinte forma: nós temos uma outra colega psicóloga que veio agora. E ela faz o quê? Ela faz o primeiro atendimento à mulher quando ela quer fazer medida protetiva, quer pedir a medida protetiva, afastar o agressor da sua residência, né? Essa psicóloga, então, faz o primeiro atendimento a essa vítima e solicita a medida protetiva. Então, hoje é uma mulher que atende outra mulher, sabe? Isso é importante. Muito importante. E agora a gente está com um efetivo bem bom, então nossa equipe está bem estruturada, então a gente tem todo esse apoio. Então é feita a solicitação da medida protetiva. No 100% das medidas solicitadas, Rodrigo, o juiz aceita o pedido da mulher. Isso, A gente respeita essa solicitação. Nosso judiciário é bem forte quanto a isso. E rápido. E bem efetivo. E tem que ser, né? E rápido. E rápido. Mas o que acontece em muitos casos, que é até bom a gente falar aqui, né? As mulheres, elas vêm naquele momento de desespero, elas têm que ir mesmo, elas têm que procurar esse apoio, né? Mas depois abaixa um pouco a poeira, né? E ela se acerta com o esposo e o companheiro que seja, e vai lá e retira a medida protetiva. Em muitos casos desses, dali 1 mês, 2, ela volta de novo na delegacia, pede a medida protetiva novamente, ganha a medida protetiva, dado, né, Macedo? Sim. Então, assim, o que acontece? O problema tem que ser resolvido na casa, né? Talvez um problema de relacionamento que está tendo ali, que eles não estão se entendendo, e a mulher daí toma essas medidas, volta. Mas você vê que está o problema, tem que, de repente, ter coragem e força e encerrar, né, esse ciclo. Que não se repita, ainda mais se tem filhos, né, para que não se crie num ambiente pesado e cheio de E acontece muito isso? Bem comum. Bem comum. Retirar a Bem medida comum. protetiva. Infelizmente é um dado, nós não trouxemos aqui Não. números, mas é bem corriqueiro. A mulher, ela faz pedido de medida protetiva, naquele momento ela tem o respaldo do Estado, o agressor é comunicado que não pode se aproximar e não pode manter contato com ela, às vezes até afastado do lar. Só que o que acontece? Alguns dos crimes, como ameaça, lesão corporal, hoje em dia eles são, falando em ação penal, trazendo para o direito, de ação pública incondicionada. Isso quer dizer que vai ser instaurado um inquérito. Esse cara vai ter que responder pelo ato, ainda que a vítima não queira. Ela retira a medida protetiva, ele vai responder. Vai responder ser instaurado igual. inquérito. E o que acontece? Essa mulher vai lá no fórum, retira aquela medida protetiva, que não é, até então, a medida protetiva ela não é incondicionada, ela pode retirar a hora que ela quer. E ela volta para casa. Só que contra esse cara vai ser instaurado um inquérito. E esse cara vai responder criminalmente, judicialmente, pelo ato que ele fez. E ela vai estar convivendo na mesma casa com o cara que vai estar respondendo. Imagina, quando esse cara tiver notícia de que saiu uma condenação, que ele foi condenado a 2 anos de prisão, que é bem comum, se somadas as penas ali de ameaça, lesão corporal e, enfim, uma injúria, facinho você chega a 2 anos de prisão, Sim. ainda que responda em regime aberto, mas ele foi condenado, ele vai receber uma informação através do seu advogado, enfim, defensor público, de que foi condenado por agredir a sua mulher. E a sua mulher está do lado dele. Imagina. É uma Imagina situação a situação difícil. complicada. É. É muito comum. Ontem mesmo aconteceu um caso, a mulher veio pedir medidas protetivas porque o ex dela foi condenado. Ainda bem, eles estavam separados, mas ela tomou conhecimento que o ex dela foi condenado à prisão. Ela correu na delegacia e fez: eu tô com medo, ele tá solto, ele vai vir atrás de mim, eu tenho certeza, já passou na frente do meu trabalho, eu já vi ele hoje na frente do meu trabalho. Pensa Eu só. preciso Veja de medida só, protetiva. que situação. Então, é muito complicado. Talvez precise um pouco mais de conscientização no sentido das consequências de uma medida protetiva. Claro, é uma ferramenta sensacional para defender a mulher. Tem Só que que ela não pode ser pedir. banalizada, porque infelizmente em algumas situações acontece que
algumas mulheres, posso dizer, que utiliza aquela medida protetiva para dar um susto, que é o que mais se ouve Sim, falar. sim. Não Mas pode eu ser feito assim. imagino, não sei se é decepção a palavra, talvez, de vocês quanto polícia ou psicóloga, enfim, que é quando a mulher chega lá e retira essa medida. Com Tipo, certeza. deve dar um Então, banho de água fria para assim, dizer, você meu ver Deus, assim, tu não sabe o que tu tá fazendo. Rodrigo, a minha função é ouvir essas vítimas, né? Então elas fazem o boletim de ocorrência naquele momento, que nem eu falei antes, da emoção, que tá Sim, sim. nervosa, discutiram por algum motivo, então, eu vou fazer um boletim para, sabe, é uma situação delicada, a gente tem que olhar com isso de uma forma carinhosa, porque a mulher, ela é sensível, ela é delicada. Então, às vezes o marido mais imponente, né, tem a força da palavra, humilha, e ela, para se defender, faz o boletim de ocorrência. Mas isso tudo tem consequências, que nem o Macedo falou hoje. Não é como antigamente, que ia e retirava e não tinha problema. Hoje, mesmo ela querendo retirar, dependendo lá o que está colocado no boletim, se ameaça, Do lesão crime. corporal, não existe retirar Uhum. mais. Então a gente chama lá, eu tenho que ouvir, todas essas vítimas eu chamo para ouvir, sou eu que escuto elas, né? E das, não, eu vim aqui hoje, mas eu quero retirar, não quero mais, eu me acertei com meu marido, a gente está Ele bem não de vai mais novo, fazer. ele não vai, ele falou que não vai mais fazer. Ele disse que foi a última vez. Ele disse que foi a última. Exatamente, são o que elas relatam, Aham. né? E aí a gente tem que explicar, né? O que realmente vai acontecer a partir de então. Então é complicado, né? Tem que se pensar bem antes de fazer, se fazer uma coisa fidedigna, não usar esse meio como forma de assustar, que nem o Macedo falou, mas sim no momento de extrema necessidade, que seja feito, que seja usado isso da forma correta e não como uma forma de só aquele momento, do Uhum. que elas podem afetar o seu marido, porque depois que ele for lá colocado como respondendo um processo crime, muitas vezes isso vai prejudicar ele por muitos e muitos anos e até Com o resto da certeza. vida. Vai ter Sim. um histórico. Ô, Vai estar no histórico da pessoa, então tem que se ter cuidado, né? E os homens também. Isso é um alerta para os maridos, uhum. que eles também tenham mais amor com suas esposas, mais cuidado, mais respeito, porque hoje em dia não é como era antigamente, uma terra sem lei, né? Sim, Que sim. falava o que queria, que fazia o que queria, que agredia e ficava tudo certo. Não, hoje em dia eles têm que ter consciência que os atos deles vão ter um resultado e pode ser, às vezes, para o resto da vida deles, né? Até agora a gente falou só da parte do que a mulher tem que fazer, mas falar um pouquinho da parte do que o homem tem que fazer E também. também queremos dizer que existem muitos homens bons. A gente não está Sim, aqui sim. dizendo que os homens não prestam, É. generalizando. Não, Ou que uma existem. mulher que tenha desejo de ter uma família não tire essa ideia da cabeça, Não, porque pelo não amor vai de Deus, não é nunca, isso, Não né? é A gente isso, está né? aqui falando sobre o Agosto Lilás, colocando mais essa parte de violência, mas a gente quer dizer que existem muitos casamentos maravilhosos, que Sim. existem muitos pais e famílias comprometidos, maravilhosos, e que amam suas famílias e que respeitam muito suas esposas e seus filhos, porque você veja a responsabilidade que os casais têm no âmbito familiar de criar seus filhos num ambiente seguro. Uhum. Isso tudo vai refletir na vida adulta dessa criança. Sim. Então, o casal, ele não pode só pensar no seu momento e discutir na frente do filho, porque as crianças estão ali, mas eles estão prestando atenção. E nós, pais, não é o que a gente ensina verbalmente para os filhos, nós somos exemplo para eles nas nossas ações. Eles estão olhando e observando como a gente vive e eles repetem esse comportamento, sabe, Rodrigo? Sim. Então, que filho nós queremos criar? Que educação nós queremos dar? Que adulto nós queremos para a sociedade amanhã? Até eu ia falar do exemplo do meu pai, por exemplo, que é um cara assim que eu nunca vi levantar a voz pra Olha, ninguém, nem pra mim, nem pra minha que irmã, nem bacana, pra mãe, Rodrigo. nem nada, né? Mas que sim, existem muitas pessoas boas. Mas que os homens também coloquem na cabeça que o dia a dia não é fácil, né? A Não gente às é. vezes se Pra estressa no ninguém. trabalho, tu se É, estressa com muita coisa, e tu chega em exatamente. casa e a tua casa tem que ser um refúgio pra você, tem que ser Sim. né? Eu imagino que seja isso, né? Com certeza. E como eu falei antes, Rodrigo, uma questão que está hoje afetando muitos casamentos são as redes sociais. Sim. Então, por que o casal não chega depois de um dia do trabalho, esquece rede social, deixa o celular de lado, conversa com seus filhos, brinque com eles, veja o que eles tiveram na escola, enfim, tirem aquele tempo para a família, tire aquele tempo para a esposa, tente resgatar o verdadeiro sentido da família.
né? Eu tenho muitos relatos na clínica das minhas pacientes que o esposo chega em casa, ele se atira no sofá e fica lá na internet, lá no Instagram, sabe? E que não dá atenção, e que ela pede, vamos... Não, pode ir, depois eu vou. Não, gente, tem que se repensar sobre isso, né? A questão espiritual, ela é muito importante também, Rodrigo. A gente vê com tudo que está acontecendo que está faltando muito Deus no coração das pessoas, muito, um pouco mais de amor, de serenidade. A gente entende que hoje as pessoas estão tendo que trabalhar muito mais para adquirir seus sonhos, em decorrência de toda a situação econômica que a gente vê o país enfrentando. Então, uma coisa leva a outra. Aqui nós não vamos falar de economia nem de política, mas, querendo ou não, uma coisa vai levar a outra, né? E as pessoas estão todas muito direcionadas à questão do ter isso, ter aquilo, conquistar isso, conquistar aquilo, e estão esquecendo do ser. O ser humano, o ser pai, o ser marido, o ser filho, o ser irmão, o ser amigo, né? Que nós não somos nada sem ter amigos também. Então, tudo isso faz parte da sociedade, né? Tudo isso que eu relatei. Então, é sobre isso, sabe, Rodrigo? Que as pessoas pensem um pouquinho qual o seu papel hoje na sua família? Qual o seu papel hoje na sociedade? Né? Ontem eu estive dando uma palestra para crianças que solicitaram que eu fosse falar de Agosto Lilás. Eu não posso falar o que eu estou falando aqui hoje para vocês numa palestra de crianças. Então, veja, eu falei sobre o amor com a coleguinha, o amor com a irmã, com o irmão, o respeito com a professora, o honrar pai e mãe. Veja, eu fiz todo um resgate dessa questão de amor e respeito, porque eles vão levar essa imagem do respeito e vão crescer sabendo que eles têm que respeitar a coleguinha, que não podem bater na coleguinha. Já desde criança, esse adulto, se ele for criado com essa prevenção, tanto em casa, quanto nas escolas, né, quanto em todas as coisas que a criança frequenta, com certeza a gente vai ter futuras crianças mais centradas e com um relacionamento e com um respeito maior na sociedade. Eu ia pedir para você deixar uma mensagem, mas eu acho que essa já é uma boa de uma mensagem, né, Rodrigo? Para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo. Mas se tem algo a mais a acrescentar, fique à vontade. Só queria deixar essa mensagem que se amem mais, se respeitem mais e se cuidem mais, porque o tempo passa e a única coisa que não tem solução na vida é a morte. E os casais, mesmo se desentendendo, que eles façam tudo, que tenham divergência, ninguém é igual a ninguém. A gente não pode querer que o outro seja aquilo que a gente quer, mas que lutem para manter os relacionamentos, que se entendam e procure cada um ceder um pouquinho para manter os casamentos, principalmente quando você tem filhos, porque a família é uma instituição que a gente fala muito que está falida, mas não está. Ainda há esperança de manter essas famílias unidas, então é o papel que cada um tem que fazer dentro da sua casa. É sobre isso. Com certeza. Márcia, Matheus, obrigado por vocês terem tirado um pouco do tempo de vocês vindo aqui conversar com a gente, né? Sempre importante. Estamos à disposição da sociedade, de vocês, o que precisar. Outro momento a gente vem aqui conversar. Com certeza, aonde a gente chega, né? Alguém deve estar passando por uma situação delicada e com a explicação de vocês aqui ficou um pouco mais confortável de dar um passo adiante caso precise, né? Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Matheus. E obrigado a você que acompanhou a gente. Lembrando que você que ouviu pela alternativa, não consegui prestar atenção direito em tal assunto, não tem problema. Nosso bate-papo fica disponível em vídeo lá no canal do YouTube, Podcast Falando Nisso. Procura lá que você vai encontrar esta e quase 50 entrevistas que nós já temos bate-papos lá disponíveis lá no nosso canal do YouTube. Obrigado, Avelino Braganholo SA e Mercado Marine pela parceria. E quinta-feira que vem, meio-dia, nós estamos de volta por aqui na 102 e também no canal do YouTube e também no Instagram, @Podcast Falando Nisso. Até mais.